convido a igreja a abrir as suas Bíblias, Evangelho de João, capítulo 12, a partir do versículo de número 12 até o versículo de número 19. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, e que é Rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o, segundo está escrito: Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. Dava, pois, testemunho disto à multidão que estivera com ele, quando chamara Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si: Vede que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. Esta é a palavra do Senhor para nós nessa noite. Hoje, como nós já ouvimos no início do culto, nós iniciamos então a semana chamada de Semana Santa, aquela semana diferente das demais semanas. Hoje, em escola dominical, nós estudamos e nós falamos aqui a respeito de tudo aquilo que aconteceu neste período. Portanto, este acontecimento, ou seja, a entrada de Jesus Cristo em Jerusalém, ele é muito importante e marcante na história da nossa salvação. Esse texto, ele está inserido nos 4 evangelhos. Se nós abrirmos o Evangelho de Mateus, capítulo 21, como nós lemos hoje, se nós abrirmos a nossa Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 11, como nós fizemos hoje pela manhã, se nós abrirmos as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 21, também está inserido esse texto, e agora no Evangelho de João, também no capítulo de número 12, o mesmo texto está inserido. Em épocas diferentes, em contextos diferentes, o mesmo texto traz à tona, traz aos nossos ouvidos, traz aos nossos olhos aquilo que aconteceu de importante ali na cidade de Jerusalém. E o que aconteceu ali? Jesus Cristo, ele vai de encontro com aquilo que já estava predeterminado para ele realizar. Jesus Cristo, ele caminha então para o confronto das trevas. Olha bem, irmãos e irmãs, esta palavra. Jesus Cristo vai então de encontro a esse confronto com as trevas. Jesus Cristo, ele vai de encontro com a traição. Jesus Cristo vai de encontro ao abandono. Jesus Cristo vai de encontro à tortura. Jesus Cristo vai de encontro à morte horripilante e morte de cruz. E é justamente por causa disso que nós acabamos de ler e ouvir que todo joelho se dobrará ao nome de Jesus. Portanto, nós precisamos compreender muito bem esse texto, compreender muito bem esse momento, compreender muito bem esse contexto, porque ele fala a respeito da nossa salvação. Por isso é importante, quando nós estivermos em nossas casas, abrirmos os 4 evangelhos, lermos e compararmos aquilo que está inserido, aquilo que está escrito em cada um deles, porque sempre vai ser acrescentado para nós um momento especial em nossas vidas. Nós vamos ouvir, como nós ouvimos hoje de manhã, o texto de Mateus nos diz que Jesus veio de Betânia. O texto de Marcos e de Lucas, eles nos acrescentam mais uma cidade, a cidade de Betfagé.
E é interessante que as duas cidades estão a leste de Jerusalém, no caminho da Galiléia, no caminho de Jericó. Jesus fez todo esse trajeto para poder então adentrar em Jerusalém, para então trazer a nós a nossa salvação. É interessante que Betânia, ela significa casa dos figos. É importante nós compreendermos que Betfagé significa casa dos figos não maduros. E é interessante nós entendermos, porque em João fala a respeito de Jerusalém, Jerusalém então a cidade da paz. Por que trago esta observação para nós nesse instante? Desde o dia de hoje, vamos dizer domingo, até quarta-feira, Jesus fez esse trajeto todos os dias. Betânia, Jerusalém, Jerusalém, Betânia. E sempre passando pela cidade de Betfagé, que estava ali ao meio. E é no meio desta ida e vinda que Jesus teve fome. E Jesus, ele avista uma figueira. Contrário do cântico que nós cantamos há pouco, porque Abacuque fala, ainda que a figueira não floresça, ainda que ela não dê frutos, eu ainda assim continuo confiando no Senhor. E é isso que tem que acontecer com a igreja de Cristo Jesus. Mas nesse caminho de Jesus, ele encontra uma figueira. Jesus teve fome e ele encontra uma figueira repleta de folhagem. Uma figueira vistosa, uma figueira bonita. E ele vai então de encontro a essa figueira para colher frutos, porque esperava-se que ali havia frutos para alimentar não somente eles, mas também alimentar aqueles que estavam ao seu entorno, à sua volta. Mas quando Jesus Cristo chega diante desta figueira, ali ele pôde perceber que ali só havia uma aparência de algo muito bonito, mas que nada podia prover naquele momento. E Jesus então, ele diz de uma forma muito clara, seca. E naquele momento a figueira secou. E quando secou, nada mais ela pôde fazer a não ser cortada e seus ramos ou seus troncos serem jogados para o fogo. E a figueira bonita, eu gostaria de trazer para o nosso meio, para que nós possamos também refletir sobre a mesma. Nós temos, como os irmãos veem, uma belíssima igreja, e graças a Deus, porque nós temos uma igreja bela. Nós vemos e nós podemos observar que a igreja tem irmãos e irmãs capacitados para o trabalho do Senhor. Eu escuto aqui as irmãs cantando à frente, vejo os meninos tocando aí, eu fico olhando e eu fico imaginando, Senhor, por quê? E essa é uma oração que eu faço. Por que eu não tenho o dom da música? Porque eu gosto muito da música, mas eu sou completamente desafinado para o canto e totalmente sem ritmo para os instrumentos. Então, eu aprecio, eu gosto e eu louvo a Deus e eu oro a Deus pela vida dos irmãos e das irmãs, porque eles trazem esse som aos meus ouvidos. Louvo a Deus, glorifico a Deus pela vida de cada irmão, de cada irmã que tem trabalhado, que continua trabalhando para a honra e glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a nossa igreja aqui, eu não estou falando aí especificamente da primeira IPI de Mauá, mas também da primeira IPI de Mauá. A pergunta que é feita é, a igreja de Cristo Jesus, o que ela tem feito em nosso redor? Qual que é a mudança que a igreja tem produzido em nosso país? Portanto, a meditação desta noite, os irmãos podem ter como tema, não seja mais um cristão no meio da multidão, mas seja um cristão na multidão, para que as pessoas possam ver,
diferença em nossas vidas. Ontem nós fizemos um trabalho ali em Ribeirão Pires, junto com algumas crianças. Que gostoso, irmãos e irmãs, poder ver a igreja trabalhando, e que gostoso poder ver a recepção, não somente por parte daqueles que cuidam das crianças, mas das crianças. Vendo aquelas crianças correrem em nossa volta, pularem em nosso corpo, pularem em nosso colo. Como foi aprazível, como foi gostoso. E nós sabemos, porque nós falamos isso no dia de ontem, isto é uma pequena porção. Mas esta pequena porção traz festa no céu. Porque o Senhor se alegra, nós nos alegramos, aquelas mulheres, aquelas crianças também se alegraram. Portanto, os cristãos, a igreja não pode ficar fechada em si mesma. Nós precisamos sair e nós precisamos caminhar. Portanto, essa questão, quando nós falamos a respeito da figueira bonita, com essa figueira vistosa, mas essa figueira estava sem fruto algum. E isto não pode acontecer em nosso meio. E por isso vem uma pergunta aqui em nosso meio. Nós, como primeira IPI de Mauá, nós temos alimentado materialmente as pessoas que estão à nossa volta? Nós temos colaborado para diminuir, então, a dificuldade, a aflição, a fome daqueles que estão à nossa volta? Graças a Deus, sim, porque nós acompanhamos o trabalho da MAD, dos nossos irmãos diáconos e diaconisas, e nós sabemos que muitas famílias têm recebido apoio, ajuda. Ontem lá na abrigo, muita ajuda também a nossa igreja pôde proporcionar ali, graças a Deus por isto. E junto com a alimentação material, a outra pergunta é: nós como igreja temos alimentado as pessoas espiritualmente? As pessoas que olham para você, meu irmão, minha irmã, têm sentido a presença de Cristo à sua volta? Porque quando nós adotamos e quando nós falamos que nós somos cristãos, nós estamos dizendo que Cristo é a nossa referência. E se Cristo é a nossa referência, nós precisamos imitá-lo. Temos imitado a Cristo, e o Senhor, de uma forma tão bondosa, Ele deixa todo o seu resplendor, toda a sua glória para se encarnar, para estar aqui entre nós, para entrar em Jerusalém, para dar a sua vida em meu favor e em favor dos irmãos e irmãs. Quando eu olho bancos vazios, isso me entristece, e isto me preocupa. Porque onde está a ação efetiva da igreja de Cristo Jesus? Nós precisamos proclamar, nós precisamos mostrar que Cristo habita em nós. João Batista, ele pregava no deserto, e no deserto nós sabemos quanto difícil é chegar até determinadas localidades. Mas João Batista, ele pregava e ele atraía as multidões diante dele. Ele pregava genuinamente Cristo, e as pessoas queriam ouvir esta palavra. Hoje, no século 21, parece que as pessoas não querem mais ouvir tanto falar a respeito de Jesus Cristo, porque nem sempre nós temos valorizado o Senhor. Então, se nós falamos que nós somos cristãos, nós precisamos mostrar Cristo onde quer que nós estejamos. E Cristo, então, Ele abre mão de todas as coisas, assim como nós precisamos também abrir mão de todas as coisas. Porém, muitas vezes as dificuldades fazem com que nós nos fechemos e nós não venhamos dar oportunidade para Cristo trabalhar em determinadas situações em nossas vidas. Eu vou pedir licença para o Halisson, a Pri que está nos assistindo. Infelizmente, a nossa irmã, ela perdeu a sua mãe essa semana. Uma tristeza incomensurável. Nós conversamos um pouco, e na sexta-feira, quando eu estava conversando com ela, ela disse: pastor, mesmo na dificuldade, porque não significa que nós não temos dificuldade, mesmo no choro,
eu tenho sentido paz nesse momento. Paz. E é isto que o Senhor proporciona para a sua igreja. Paz. Vejam bem, Jesus, ele estava caminhando rumo ao seu martírio. E nesse caminho, ele tem a capacidade. E ele fala então para os discípulos, ele fala para aqueles que estavam à sua volta. E ele fala de uma maneira muito clara e simples. Ele diz assim: deixo-vos a minha paz. Ele sabendo que estava indo para o Calvário, ele sabendo que estava indo para as suas dificuldades, sabendo que estava indo para uma luta terrível, ele diz ali àquelas pessoas: deixo-vos a minha paz. E diz mais: no mundo onde nós estamos inseridos, no mundo vocês terão tribulação, no mundo vocês terão dificuldades, no mundo vocês vão ter problemas, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo para dar vitória a vocês. Portanto, nós precisamos nos apropriar e não nos afastar diante das dificuldades. Portanto, feito estas considerações, rapidamente, eu quero extrair 3 lições aqui com os irmãos e irmãs do texto ao qual nós acabamos de ler, que também se encontram inseridos nos outros evangelhos. A primeira questão é: a palavra de Deus se cumpre. Quando nós abrimos as nossas Bíblias lá em Deuteronômio, capítulo 18, no versículo 22, ali nos diz de uma forma bem clara: sabe que quando o profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele não se cumprir, e se não suceder aquilo como ele profetizou, esta palavra que ele diz, que o Senhor disse, não é verdade. O texto que nós acabamos de ler, o texto de Zacarias, no capítulo 9, esse servo do Senhor que viveu por volta de 500 anos antes da vinda de Cristo, ele já profetiza e ele diz de uma forma muito clara: alegra-te, ó Sião, porque aí vem o teu rei, e o teu rei vem montado em um jumentinho. E esta palavra do profeta Zacarias se cumpre nesse momento. Porque usando o nosso calendário normal, há 2025 anos, o Senhor esteve entre nós. Aí um período posterior, depois de 33 anos, o Senhor cumpre então esta promessa. E ele adentra então em Jerusalém, montado em um jumentinho. Portanto, a palavra de Deus se cumpre. Esta palavra tem que estar gravado em nosso coração. O Senhor, num dado momento, ele fala para o seu profeta: come, degusta estas palavras, come este rolo. E nós, como igreja, nós precisamos abrir a palavra de Deus. Nós, como igreja, precisamos estudar essa palavra, porque esta palavra é verdade. Não há outra forma para nós cristãos pensarmos, porque muitos querem desacreditar esta palavra mesmo dentro da igreja. Muitos querem alterar essa palavra mesmo dentro da igreja. E nós precisamos combater. E como é que eu posso combater? É conhecendo esta palavra. Portanto, quando nós olhamos para o texto de Zacarias, se nós lermos ali o texto de Zacarias, logo no primeiro capítulo, ele vai dizer para nós de uma forma muito clara: vocês estão nessa situação porque fizeram mal diante do Senhor. Por isso vocês estiveram cativos. E Zacarias ali, ele tem, a partir desse momento, ele tem algumas visões. E nestas visões, o Senhor mostra para ele que o Senhor estava já, através de Zacarias, preparando o caminho para o Senhor, preparando o povo para ouvir esta palavra, preparando o povo para este momento. Então, as visões que Zacarias teve foi para a restauração do povo de Deus.
E nós, como igreja, nós precisamos compreender esta palavra. Nós precisamos ler. E se eu perguntar para os irmãos, eu vou perguntar mais uma vez. Eu sei que os irmãos vão falar, pastor, é muito chato. Toda vez pergunta isso, mas eu vou perguntar de novo. Como que está a minha leitura da palavra de Deus? Será que eu estou lendo? Será que eu estou estudando? Será que eu estou meditando nessa palavra? O salmista diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ou seja, é ela que mostra o caminho, é ela que ilumina, é ela que está à minha frente. Então eu preciso estudar, eu preciso conhecer esta palavra, porque ela é luz. E o Senhor Jesus, quando esteve aqui, Ele disse para os seus discípulos, assim como Ele disse para aquele que estava à sua volta, é necessário nós trabalharmos enquanto há luz, enquanto é dia, porque vai chegar um momento que nós não vamos mais conseguir trabalhar. Pedro, aquele jeito altivo, forte, pescador, rude, ele fala com o Senhor e o Senhor fala para ele, Pedro, agora você fala isso, você vai para onde você quiser, mas vai chegar o dia que vão te levar para onde você também não quer. Então nós precisamos trabalhar, nós precisamos desenvolver enquanto é tempo, e o tempo é hoje, o tempo é agora. Eu não posso esperar o dia de amanhã. Portanto, nós precisamos, como igreja, olhar para esses bancos. Nós precisamos olhar para ver quem que está ausente nesta noite. E irmos de encontro a. E perguntar para os nossos irmãos e irmãs, você precisa de algo? O que eu posso fazer para te ajudar? E não só ir, mas orar, caminhar. Nós precisamos. Não há outra forma. Povo não se faz apenas individualmente. Povo tem que ter reunião de pessoas. E nós somos povo exclusivo, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Então nós precisamos estar juntos. A palavra do Senhor me diz isto. O Senhor Jesus, Ele chama os discípulos. O nosso Deus Pai chama os profetas. E Ele só não chama, porque esse chamamento é para preparação, mas Ele chama e Ele envia. O que significa que nós precisamos ir e proclamar esta palavra àqueles que ainda não a conhecem. Portanto, quando nós lemos, quando nós estudamos o texto de Zacarias, nós vamos ver ali que inicia-se então a preparação desta restauração, onde ele diz que o Senhor vem, ele profetiza, o Senhor vai entrar montado em um jumento. E acontece em período posterior. Quando nós olhamos a história, quando nós assistimos filmes, quando nós assistimos documentários, o que a história nos mostra? Quando os reis estão voltando para a sua cidade, para o seu país, a entrada triunfal dos reis, sempre montado naqueles cavalos belos, mostrando todo o despojo ali que ele trouxe daquele outro local. Porque cavalo, ele vai simbolizar guerra, lutas. Mas o nosso Senhor não, ele vem montado em um jumentinho. O jumentinho simboliza humildade, paz, mansidão. E o governo do nosso Senhor é um governo pacífico. É um governo maravilhoso. Então nós precisamos estar atentos com esta palavra. A palavra do Senhor se cumpre. A segunda lição. Falamos como tema para que nós não sejamos mais um cristão no meio da multidão, mas que nós sejamos um cristão no meio desta mesma multidão. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós vamos ver que o povo, ele estava indo à frente e o povo estava vindo atrás. E o Senhor montado no jumento. E esse povo gritava como nós cantamos aqui, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, o que significa? Ora, Senhor, vem, me ajuda, me restaura, me cura.
Era isso que o povo estava gritando. Eles estavam pedindo, eles estavam clamando: Senhor, nos ajude. E a multidão estava tanto à frente como atrás, como nas laterais. E todos que estavam ali levantavam as suas mãos. Todos estavam ali glorificando. Mas um detalhe que nós precisamos atentar a esse texto: nem todos tiraram as suas vestes, nem todos cortaram ramos. Muitos estavam ali no meio, levantando a mão, mas sem ter um compromisso efetivo com o Senhor. O Senhor chama todos nós na integralidade. O Senhor chama todos nós para o trabalho. O Senhor chama todos nós para desenvolvermos aquilo que Ele deseja que nós venhamos a desenvolver. E eu vou dizer para os irmãos e irmãs: se nós ficarmos simplesmente aqui dentro, somente com as nossas mãos levantadas, glorificando e bendizendo o Senhor, pode ter certeza que o nosso futuro é fora da igreja. Porque nós precisamos nos envolver com o trabalho do Senhor. Nós olhamos para essa multidão e essa multidão estava ali, trabalhando, tirando as suas vestes, ou seja, estava demonstrando ao rei todo o seu louvor, ou seja, dizendo: o Senhor é meu rei, o Senhor é meu dono, tudo que eu tenho, eu entrego para você, entrego para o Senhor. Eles não estavam simplesmente somente com as mãos levantadas e clamando, eles estavam empenhados em fazer o melhor. Ramos estendendo para preparar, para melhorar a passagem, o caminho do Senhor, até mesmo na limpeza. Ramos significa triunfo, vitória. Então aquela multidão estava também buscando exatamente a pessoa do Senhor. Então nós precisamos trabalhar para o Senhor. Eu não posso simplesmente, queridos irmãos e irmãs, me contentar em vir somente na igreja. Nós temos aí esse lar, esse abrigo ao qual nós estamos auxiliando. Nós temos a instituição Pronove, a qual nós também auxiliamos. Nós temos aí o trabalho lá na Bolívia, a qual nós estamos também ajudando de alguma forma. E nós precisamos mais, porque isso é muito pouco. E nós precisamos do envolvimento de toda a igreja. Porque se nós não nos envolvermos, nós não vamos estar certos daquilo que nós estamos fazendo como igreja. E a igreja precisa se desenvolver como um todo. A igreja não pode se desenvolver um ou dois. A igreja precisa se desenvolver como um todo. Portanto, estava ali o povo gritando, estava todo o povo clamando, estava todo o povo dizendo: Hosana, Senhor, vem, me ajuda, me cura, me restaura. E nós cantamos também agora há pouco: Hosana, Hosana nas maiores alturas. Nós precisamos, então, entender esta palavra. E nós precisamos entender: eu não posso ser somente mais um, mas eu tenho que ser um. E a palavra de Deus me diz: quando eu consigo modificar, porque eu não preciso fazer muita coisa em termos de bairro, em termos de cidade. Quando eu modificar a vida de uma pessoa, já há festa no céu. E a minha pergunta para os irmãos é: quando foi ou quem é que os irmãos e irmãs tiveram a oportunidade de mudar a vida? Esta é uma reflexão que nós temos que fazer. É duro, mas temos que fazer essa reflexão. Porque é exemplo daquela árvore da figueira. O Senhor deseja que nós também sejamos belos, bonitos, e que nós também venhamos a dar frutos. E qual é o fruto qual é o fruto que nós podemos apresentar ao Senhor? A multidão estava gritando: Hosana, Hosana. E essa mesma multidão, uma boa parte dessa multidão que gritava Hosana, na semana seguinte, estava gritando: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Por que crucifica-o? Porque não estava 100% envolvido com Jesus Cristo. Foram ludibriados pelos sacerdotes. Foram enganados pelo clero. Mas estavam lá gritando: crucifica-o. Uma boa parte gritava Hosana. Semana seguinte, crucifica-o. Que mudança repentina. Que mudança forte. Porque não havia o envolvimento com o Senhor. E por fim, queridos,
não importa a sua classe social. Pode ser elevadíssima, como não precisa ser tão elevada assim. Mas você, eu, nós, temos a obrigação de pregar a palavra de Deus. Não há outra forma. Quando nós lemos lá o versículo 11, as multidões clamavam: este é o profeta da Galileia. Ou melhor, e as multidões clamavam: esse é o profeta Jesus, de Nazaré, da Galileia. Por que há esta ênfase? Por que eles dizem isto? Este é o profeta de Nazaré da Galileia, que está lá registrado em Mateus, no capítulo 11. Porque quando nós abrimos as nossas Bíblias em João, no capítulo 1, no versículo 45, 46, nós vamos ler ali que quando Filipe fala a Natanael, Natanael responde a Filipe: pode sair alguma coisa boa de Nazaré? E quem saiu de Nazaré? Jesus Cristo, aquele que alterou a nossa história. Não importa se as pessoas falam para você: você não tem capacidade. Não importa se as pessoas olham para você e falam: você tem um português horrível. Não importa se as pessoas olham para você e falam assim: você precisa desenvolver mais. Porque quem disse todas essas coisas é o inimigo, que não quer que você e eu que nós falemos. Mas nós precisamos pregar, a tempo ou fora de tempo, esta palavra. Jesus Cristo veio, Ele se entregou por nós, Ele foi para a cruz, teve uma morte horripilante, como nós vamos ouvir na próxima sexta-feira. Mas nós vamos no próximo domingo comemorar a ressurreição, ou seja, nós vamos comemorar a vitória sobre a morte. E nós, como igreja, precisamos estar preparados para esta palavra. Nós precisamos comemorar, nós precisamos agradecer, nós precisamos estar festivos, nós precisamos estar alegres. Não há outra forma para o povo de Deus. O povo de Deus, mesmo no meio das dificuldades, tem que ser um povo alegre. E alegria não significa sorriso no rosto. Mas alegria é saber que o Senhor venceu a morte e que nós também vamos vencer a morte. É fácil? Não, não é. Tanto é que Jesus Cristo, quando sai da última ceia, nós vamos participar daqui a pouco da ceia, lembrando disso, quando ele vai ali para o Monte das Oliveiras, naquele momento ali, ele começa a clamar ao Senhor, ele pede ao Senhor: Pai, se possível, Pai. A aflição do Senhor era tão grande que o seu suor se transformava em gotas de sangue. E ele diz: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. E é esta oração que nós precisamos fazer, colocar tudo diante do Senhor. Mas, a exemplo de Jesus Cristo, nós podemos e devemos pedir, mas nós devemos também obedecer. Jesus diz assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, faça-se a tua vontade. Portanto, queridos, naquele momento, a vontade do Pai para com o Filho é que ele fosse para a cruz. E foi. E agora nós, muitas vezes temos problemas até menores, e nós queremos e nos afastamos do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, não há como se afastar da pessoa da presença do Senhor. Nós lemos aqui o Salmo 139, o nosso irmão leu aqui o versículo 9, e o versículo 10 nos diz assim: para onde eu posso ir, para onde eu posso fugir da presença do Senhor? Se subo, lá estás, se desço, lá estás, se eu vou para o deserto, lá estás, se eu for para o profundo do oceano, lá estás. Não tem como fugir do Senhor. Então nós não podemos ter esta atitude. Nós precisamos buscar o Senhor. E aí diz o profeta Isaías, capítulo 55: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Queridos, que nós possamos nesta noite compreendermos esta palavra, que nós possamos compreender que eu não posso ser simplesmente mais um cristão
que não tem comprometimento com esta palavra. Mas eu tenho que ser um cristão comprometido com esta palavra. Um cristão que vai e leva à luz aqueles que ainda tanto precisam. Um cristão que seja diferente. Porque hoje, quando nós olhamos para o ímpio e olhamos para o cristão, infelizmente, em muitos casos, nós não vemos diferença. Mas nós precisamos ver diferença na igreja de Cristo Jesus. Portanto, nesse momento que nós nos preparamos para participarmos da ceia do Senhor, que nós possamos lembrar dessas palavras e que nós possamos buscar o Senhor enquanto nós podemos achar.